Vamos dar... Antes da gente começar, eu vou ler a frase, né, que eu escolhi para hoje, eu já estava esquecendo. A frase que eu escolhi para hoje, pessoal, é do Papa Francisco. Ele divulgou essa mensagem no Twitter dele uns 4 ou 5 dias atrás. E eu achei tão bonita essa mensagem, essa frase, né, que ele colocou, que ele postou. E eu falei, nossa, eu quero compartilhar essa na live com o pessoal, porque realmente faz a gente pensar, né? Olha só o que ele disse. A amizade é um presente de Deus. Aliás, desculpe. A amizade é um presente da vida e um dom de Deus. Os amigos fiéis que permanecem ao nosso lado nos momentos difíceis são um reflexo do carinho do Senhor, da sua consolação e da sua amorosa presença. Papa Francisco, ele publicou no Twitter dele, uns 3 dias atrás, mais ou menos, e eu achei muito bonito ele quando ele fala da amizade, né? O quanto que é importante a amizade. Tem amizades que são mais fortes, né? São mais vivas, são mais presentes na nossa vida, né? Do que talvez um parente, alguém que teoricamente seria mais próximo de nós. Mas os amigos realmente é aquele que o nosso coração escolhe, né? Então, essa frase dele mexeu muito comigo, achei muito importante. E hoje, mais cedo, conversando com uma amiga sobre a amizade, né? A gente estava refletindo junto sobre o quanto a amizade é realmente esse presente da vida e esse dom de Deus. Que a gente possa cultivar nesse momento que a gente está passando de isolamento, que a gente possa tentar cultivar um pouco aí das nossas amizades, ligar para aquele amigo que a gente está com saudade, né? Cultivar esses laços que realmente são muito importantes e que tornam a vida da gente mais doce, mais feliz, né? Então vamos lá. Boa noite aos que entraram aí depois. O Jean chegou, a Michele, o João também. Joyce, por isso prezo pela nossa amizade. Pois é, né? O presente de Deus, né? O presente da vida e o consolo de Deus. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu mudei aqui um pouquinho de lugar hoje. Mas acho que sim, né? Vocês estão conseguindo me captar bem, né? Espíritas Pernambuco _P, sejam bem-vindos. Pessoal, então vamos começar? Bom que tá todo mundo me ouvindo bem aí. Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da primeira parte lá, né, das causas primárias. Então nós estamos quase já encerrando a primeira parte, o primeiro livro. O capítulo 4, que se chama Princípio Vital. Pessoal, é um trecho aqui do Livro dos Espíritos que eu li várias vezes, que eu tentei em muitas oportunidades, muitas tentativas de buscar uma forma mais fácil, mais apresentável para vocês, mas eu quero adiantar aqui na live que essa parte aqui, pessoal, vale muito a leitura, tá? Por mais que eu tenha lido, tenha feito o estudo, tenha procurado alternativas de trazer esse conteúdo para vocês, eu acho que não substitui a leitura e não substitui também o aprofundamento desse assunto que vai ser feito também nas outras obras, principalmente na Gênese. Depois eu vou passar para vocês a referência de onde está esse assunto na Gênese, porque vai ajudar também a entender melhor. Então aqui, capítulo 4, né? Princípio vital. A gente vai começar a falar sobre esse princípio vital, fluido magnético, né? Eu descobri aí durante a pesquisa que se utiliza vários nomes, principalmente com relação à tradução, né? Então existem várias traduções para esse princípio vital, que é o nome do capítulo aqui, e que é onde nós vamos decorrer aí a nossa reflexão e o nosso pensamento na live de hoje. Para quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá no capítulo 4, que já é a questão 60. Antes de começar a questão 60, eu queria comentar com vocês uma observação que Kardec faz aí logo no comecinho do capítulo 4, onde ele vai definir, né,
Ele vai ajudar a gente a compreender melhor o que são, né? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Então ele vai trazer uma definição e também vai dar exemplos. E isso é muito importante, né, pessoal? Mais uma vez, Kardec é tão didático, é tão certeiro na organização do Livro dos Espíritos, que ele coloca esse assunto para depois, então, ele ser aprofundado ao longo do capítulo. Então, para começar, o que ele vai dizer sobre os seres orgânicos, ele vai dizer o seguinte: são seres que trazem em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Né? Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Né? Eles são providos, então, de órgãos apropriados para a realização de diversas tarefas do seu dia a dia. E aí ele vai citar, né, o exemplo. Os homens, os animais, as plantas. Então são aqueles que têm... que nascem, crescem, se desenvolvem, reproduzem e morrem. Né? Eles trazem em si essa fonte de atividade íntima. E os seres inorgânicos, né, a gente vai pensar pelo lado contrário, aí, pela diferenciação. Ele vai dizer que são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, né, sendo formados pela simples agregação da matéria. Quais seriam os exemplos, então, disso? Seres que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, né, e são formados pela simples agregação da matéria. Quais seriam esses exemplos? Ele vai citar aqui os minerais, a água, o ar. Então, pessoal, aqui a gente já começa a entender então, o que ele vai querer dizer com seres orgânicos e seres inorgânicos. Por que ele trouxe essa definição? Porque as perguntas que ele faz aos espíritos logo em seguida, ele vai tentar entender se há diferença entre um e outro, sobre a formação de um e outro, né? Como que ela acontece. Então é nesse sentido aqui que ele vai definir para ajudar a gente a compreender a resposta então que ele recebe dos espíritos. Vamos então avançar já para a questão 60. Olha só o que ele vai dizer na questão 60. Lembrando, né, que nós estamos utilizando aqui a coleção Filosofia Espírita, para quem estiver aí pela primeira vez. Filosofia Espírita pelo Miramês, nós já estamos no volume 2 já, né? Mais da metade do livro. Daqui uns dias a gente acaba o primeiro livro já, hein, pessoal? Tá passando tão rápido, né? Então olha só, o que ele vai dizer na pergunta 60, né? Na questão 60, para quem estiver seguindo aí comigo, quiser acompanhar. Olha só, Kardec então pergunta: a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos, a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Então, será que a força que une esses elementos, tanto nos seres orgânicos quanto os inorgânicos, é a mesma? E aí a resposta que ele recebe é a seguinte: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, olha só, é a mesma força, né? A lei de atração é a mesma para todos. Vamos tentar aqui, pessoal, aprofundar um pouco mais. Eu acho que Miramês vai ajudar a gente a aprofundar um pouquinho mais nessa questão de entender o que são esses elementos da matéria, né? A força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma? Essa era a dúvida, né? Então a gente vai começar a entender aqui que esses elementos, eles são unidos da mesma forma. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha só o que a gente vai começar a encontrar aqui na análise que Miramês faz sobre essa questão. Quem tiver a coleção aí, pessoal, Filosofia Espírita volume 1 e 2, nós já estamos no volume 2, né? Quem tiver aí com ela, olha só, lá no capítulo 9, na página 188, né, que nós vamos estudar aí para frente. Ele vai começar então a falar sobre as divisões dos seres. Olha só o que Miramês vai ajudar a gente a começar a compreender. Ele vai dizer aqui, né, as divisões dos seres são inumeráveis no reino da Terra.
né? As divisões dos reinos são escalas, onde cabe a cada um existir e viver no modo que a sua constituição comporta pelo despertar de valores existentes na gradatividade das eras, né? Então aqui a gente começa a entender que existem essas divisões dos reinos, né? E cabe onde cabe cada um, né, existir e viver no modo onde está definido em cada reino. E aí ele vai continuar essa explicação aqui dizendo o seguinte: todos os seres da Terra, todos os animais e mesmo as plantas começaram há milhões de anos como unicelulares, para depois serem transformados em formas variadas pelas mãos invisíveis dos benfeitores da eternidade, espíritos angélicos que se ocupam com o despertamento dos dons que dormem nos animais, nos homens e na natureza. O que a gente vai começar a entender aqui? Que então os seres orgânicos, né, que é aquela definição que a gente falou mais cedo, né, aqueles que têm o princípio vital, né, esse fluido vital, ele vai então passar por milhares de anos aí de transformações, né, em formas variadas, né? E a gente sabe, pessoal, essa informação aqui, Miramês volta nela em algumas oportunidades, que é com relação a esses benfeitores, né, que esses espíritos altamente iluminados que trabalham também. Ele chama aqui de espíritos angélicos que se ocupam com o despertamento dos dons que dormem nos animais, nos homens e na natureza. Ou seja, esse processo ele não acontece ao acaso, né? Há todo um acompanhamento também desses espíritos altamente elevados, evoluídos, que colocam então colocam em prática, vamos usar esse termo, né? Colocam em prática, despertam, né, as ordens que vêm de Deus, né, as permissões que vêm do Criador. E aí então eles despertam esses dons dos animais, nos homens e na natureza. Se a gente for pensar, será que nós que estamos encarnados agora, a gente consegue ter essa ideia de que nós estamos passando nós passamos já por um grande processo, por uma grande caminhada, né? E a gente continua seguindo os animais. Será que os animais dos nossos avós ou dos nossos bisavós, vamos jogar bem lá atrás, será que eles se comportam da mesma forma que os animais de hoje? A natureza se comporta da mesma forma? Isso a gente não consegue compreender, que está em constante transformação, constante evolução? É um pouco do que a gente pode começar a entender aqui quando ele fala sobre esses seres orgânicos. Vamos imaginar sempre esse movimento, né, de reciclagem, de evolução, de mudança, de transformações. Sempre supervisionados, né, pessoal? Porque Deus ele cria e ao mesmo tempo ele também acompanha toda a sua criação. E aí logo em seguida, né, como ele falou aqui dos seres orgânicos, ele vai falar também dos seres inorgânicos. Ele vai dizer que esses seres, né, os inorgânicos, têm uma grande atividade interna. Talvez a gente não imagine isso, né? Talvez seja uma coisa que a gente não analisa. A vida no seu interior é sobremaneira grandiosa, dirigida igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer as criações de Deus. Então, pessoal, não é porque o ser é inorgânico que ele não tem nenhuma participação, ou ele esteja isolado, né? Então aqui eu consigo pegar aqui de principal para a gente poder entender essa participação também na criação, né? Então, por mais que talvez a gente olhe para uma pedra, por exemplo, né? A gente não vê utilidade naquela pedra, ou então a gente não acha. Aquilo também está, né, pessoal, cumprindo, ele diz aqui, está sendo dirigido igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer as criações de Deus. Então ela tem uma finalidade, ela tem, né, dentro de todo o arcabouço da criação de Deus, ela tem a sua finalidade, né? E todos os outros seres inorgânicos também. Eu dei o exemplo
dessa pedra, mas pode ser qualquer outro. Claro que eles estão integrados a nós, os seres orgânicos, né? A gente consegue compreender isso, né? E aí mais à frente ele vai dar um exemplo que eu achei interessante, e aí eu vou dividir com vocês para vocês pensarem, tá? Eu não quero aqui afirmar que ele está certo, né? Eu quero trazer para vocês pensarem, para vocês analisarem. Olha só o que ele vai dizer aqui logo em seguida. A árvore está em estado de sonho. Olha só, a árvore está em estado de sonho, com seu psiquismo em fase de formação, já com certas sensibilidades que retratam algumas emoções. Os animais tanto mostram os movimentos internos dos seus órgãos como os externos, e o próprio instinto se consagra em uma escala maior do que nas árvores. Os homens já mostram as claridades evolutivas como criaturas superiores, porque são dotados de razão. Então aqui ele considera então, o ser humano como uma criatura superior porque ele detém a razão, tá? Então é um posicionamento que ele adota aqui, né? A gente pode entender assim. Nesses, né, que é o homem no caso, a inteligência se manifesta pela força da evolução. Se este é bem o termo, que se põe a pensar todos os sábios do mundo, principalmente os materialistas, que sempre perguntam... Deixa eu voltar um pouquinho, pessoal, porque é uma pergunta que ele está fazendo aqui. Nesses, a inteligência se manifesta pela força da razão. Pela força da evolução, desculpe. Se este é bem o termo, que põe a pensar a todos os sábios, principalmente os materialistas, que sempre perguntam no silêncio dos laboratórios de onde vem a inteligência. Então, os materialistas têm essa curiosidade. De onde vem a inteligência? Somente a presença do espírito no corpo pode responder, né? Então, ele faz uma referência aqui ao espírito como esse princípio inteligente e que muitas vezes é ignorado pelos materialistas, né? Por aqueles que não acreditam no espírito ou não acreditam na continuidade da vida ou nas sucessões das existências, né? Então ele faz essa ponderação. Mais um pouquinho abaixo, né? Aliás, antes de passar um pouquinho para baixo, deixa eu voltar aqui no exemplo da árvore, né? Então aqui ele vai entender então como escalas de elevação da vida, né? Ele fala que a árvore está em estado de sonho, quer dizer, o psiquismo da árvore ela está em formação, já com estas sensibilidades que retratam algumas emoções. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei nem se tem um pouco a ver com esse ponto aqui, mas algumas pessoas, principalmente quem mora em cidades assim, que são mais arborizadas, ou então fazendas, esses lugares onde tem mais árvores, vocês já ouviram dizer que quando a árvore ela tá caindo, ela faz um barulho? Por exemplo, tem um vento ou então uma chuva muito forte, e quando essa árvore ela cai, ela faz um barulho como se fosse um grito, alguma coisa assim. Eu já ouvi muito falar isso, eu já ouvi de muitas pessoas, e aí eu lembrei disso quando eu li isso, né, sobre a árvore, né, estado de sonho com seu psiquismo em formação, já com certas sensibilidades que retratam algumas emoções. Será que tem alguma relação esse exemplo? É uma coisa pra gente pensar. Será que aquele ser que está ali, ele realmente não sente nada, ele não tem nenhuma, né? Então é uma coisa para a gente pensar, interessante isso, né? Ou será que não é também um ser que está em desenvolvimento, em formação, e pode vir a acontecer, né? Essa evolução, essa escala de elevação da vida que ele fala aqui, né? A Cláudia disse aqui, já ouvi isso em Piraí, no Rio de Janeiro, né? Parece um grito de um animal. Será por que acontece isso? Será que já não é um indício disso que ele está falando? Não estou querendo afirmar, tá? É só pra gente pensar. Será que não é um indício também pra gente analisar? É verdade, né? Um animal sendo sacrificado, é isso mesmo. Já ouvi muito falar isso também. E aí, né, ele passa pela árvore, chega no animal e depois ele chega no homem, né? O animal, então, mostra esses movimentos internos dos órgãos e externos,
e o instinto consagra ele a uma escala maior do que a árvore, do que o vegetal. Então ele passa pelo vegetal, pelo animal e chega nessa criatura que ele chama de superior, que é o homem, por dotar a razão, né? E aí, para fechar esse primeiro ponto, ele vai dizer que os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza, né, pessoal? Nem se afastar de nenhuma das raças suas irmãs. Tudo que existe na Terra é criação daquele, maiúsculo, né, que sabe mais do que todos nós e nos empresta meios invisíveis para que possamos viver em paz. Quando ele fala que os homens não devem desprezar nenhum dos reinos da natureza, pessoal, então aqui a gente percebe o quanto é importante a preservação, né? Por que o ser humano opta pela destruição? Esse momento de pandemia que nós estamos passando, né, já há alguns meses, veio chamar a nossa atenção também para isso, né? Eu até comentei com vocês aqui já em algumas lives sobre o respiro que a natureza está dando pela diminuição da nossa poluição, né? Então por que a gente opta pela degradação, né? Pelo fim? Olha as queimadas que estão acontecendo na Amazônia, todos os lugares, né? A depredação, né? Por que a gente não vive nessa harmonia que ele diz aqui, né? Aliás, ele fala que não devemos desprezar nenhum dos reinos da natureza. Por que a gente ainda despreza tanto, né? Por que ainda acontece maus tratos aos animais? O ser humano ainda está desconectado dessa forma global, geral, de visualizar a criação de Deus, né? Então é um alerta aqui também pra gente. Por que a gente despreza esses outros reinos? Por que a gente destrói? Por que a gente não preserva? Por que a gente não cuida, sabendo que tudo faz parte de um sistema que, se ele estiver equilibrado, todos nós vivemos uma vida boa, uma vida sem grandes percalços, né? Uma vida de maior qualidade. Então é um alerta também para a gente pensar sobre isso. Vamos avançar então, para não ficar muito apertado o horário, eu vou avançar já para a questão 61. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí, vamos pegar lá na questão 61, olha só. A Cláudia disse aqui: o ser humano não valoriza essas preciosidades que Deus nos oferece. Infelizmente, né? A gente está vendo aí, se por um lado a natureza está respirando, por outro lado muitas pessoas estão se aproveitando desse momento de pandemia para depredar mais ainda, né, pessoal? Infelizmente está acontecendo isso. Mas vamos seguir firme aqui, vamos seguir adiante. Questão 61. Kardec pergunta então: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? Aqui ele vai querer saber, pessoal, se tem diferença, se a matéria que constitui nós, enquanto seres orgânicos, é diferente da matéria que constitui o ser inorgânico, né? O mineral, a água, o ar. É diferente essa matéria? E aí, olha só a resposta. É sempre a mesma matéria, muito importante, né? Mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. E aí a gente vai ter que parar um pouquinho aqui para a gente analisar o que é esse animalizada que ele está querendo dizer aqui. Tá, pessoal? Então olha só, a matéria é a mesma, certo? Entre o ser orgânico e o ser inorgânico. E até aí a gente consegue compreender. E aí ele complementa essa resposta. Mas nos corpos orgânicos, ou seja, no nosso corpo orgânico, né, nós somos seres orgânicos, ela é animalizada, essa matéria é animalizada. Pessoal, então aqui a gente pode entender essa resposta então como uma unidade da matéria orgânica e inorgânica. É a mesma matéria, certo? Agora, esse termo animalizada, olha só, ele é usado então para definir um corpo que não é inerte. Mas vamos tentar entender melhor um pouquinho o que é esse não inerte, né? Então, olha só, animalizado, quando a gente fala fluido animalizado, princípio animalizado, né?
ele fala que matéria animalizada, na verdade, né? Vamos usar esse termo específico para a gente não se confundir. Matéria animalizada, né? O termo animalizada, ele vem para distinguir um corpo inerte daquele que parece estar vivo, que no caso nós, que nos movimentamos, respiramos, agimos, né? Modificamos o nosso meio. E aí, olha só, para que haja a vida aparente, é necessária a combinação, então. Olha só, a combinação da matéria orgânica com outro componente que é esse fluido vital, ou seja, esse princípio vital que a gente está estudando aqui, que é o nome do capítulo. Quando a gente lê princípio vital, que é o nome desse capítulo 4, a gente vai ler também, né, é como se fosse um sinônimo, é uma questão aí também de tradução, que me confundiu um pouco na hora do estudo, mas depois eu consegui chegar em um denominador comum. Esse princípio vital é o fluido vital. Então, olha só, voltando. Para que haja essa vida, então, aparente, é necessária a combinação da matéria orgânica, que é o que nós já somos constituídos, com mais um componente que é o fluido vital. E aí, a animalização que a gente está conversando aqui, então, portanto, ela vai ser decorrente da relação entre a matéria e o fluido vital, o que não acontece nos seres inorgânicos, né? Então, olha só, a animalização é decorrente dessa relação entre matéria e fluido vital, né? E não de um ou outro componente separado, quer dizer, não é uma coisa separada, é na relação desses dois que então vai existir a animalização, a matéria animalizada, né? Então, esse ponto aqui ele é muito importante para a gente entender todo o resto que vem depois, que aí ele vai especificando ainda mais os questionamentos. Então aqui a gente consegue entender que a matéria é a mesma, mas nos seres orgânicos ela é animalizada, porque ela possui, então, ela tem uma relação, existe, né, nos seres orgânicos, uma relação entre a matéria e o fluido vital. Então, pessoal, isso aí a gente vai aprofundando aí ao longo desse capítulo, tá? Ele não esgota aqui nessa única questão, ele vai passando adiante, ele vai ajudando a gente a compreender. Nas outras obras também vai aparecer sobre esse assunto, que é muito interessante. Aqui a gente está começando, tá? Então não se preocupem se não ficar muito claro. Não se preocupem que vocês vão pegando isso ao longo do estudo, ao longo da leitura. Por isso que eu estou reforçando aqui a importância de se fazer essa leitura. Não é uma leitura difícil, mas é uma leitura que requer um pouquinho de atenção para a gente conseguir definir esses pontos, esses conceitos que Kardec vai trazendo e os espíritos também vão trazendo a ele para que ele trate e coloque de uma forma mais compreensível para nós. Tudo bem? Como é que tá aí? Tá muito... Vocês conseguiram pegar? Vocês têm alguma dúvida? Fica à vontade, viu, pessoal? Se quiser perguntar, aqui, a gente tá junto aqui para aprender mesmo, pra gente refletir. Eu vou avançando, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? E a gente tenta junto voltar e explicar melhor, se for o caso. Combinado? Essa questão 61, ela vai ajudar a gente, né? Ela já abre um pouquinho mais o leque pra gente, né? A Cláudia está perguntando aqui, os animais estão nesse grupo? E sim, eles estão no grupo dos seres orgânicos. Então, o animal, nós também, seres humanos, possuímos o fluido vital. O fluido animalizado, essa matéria, todos nós, pessoal, os seres humanos, os animais, todos nós possuímos o fluido vital, né? Porque na junção da matéria orgânica com o fluido vital, a matéria se torna animalizada. Então isso vai nos diferir dos seres inorgânicos. Os seres inorgânicos não possuem... o fluido animalizado, ele circula ali em volta, mas ele não se relaciona
Vocês entendem? Eles não se relacionam. Agora, na gente, ele se relaciona e dá, né, a nós esse potencial de vida, né? Essa vida que a gente consegue, então, vivenciar no planeta onde a gente está encarnado, né? A gente pode ampliar isso aí para todos os lugares do universo. Eu vou seguir aqui para a questão 62, que é um pouquinho do que a gente já está falando aqui, e a 63 é que a gente vai aprofundar. Olha só o que diz a 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Que eu acho que é um pouquinho do que a Cláudia estava perguntando aí. Tá? Eu acho que a gente consegue agora juntar as duas coisas. Olha só. Qual é a causa da animalização da matéria? E a resposta que Kardec recebe é sua união com o princípio vital. Que é o que a gente está falando aqui, né? A animalização, ela decorre da relação entre a matéria orgânica e o fluido vital, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. É essa que é a resposta dos espíritos, né? Sua união com o princípio vital, né? Que é esse princípio da vida material que é comum a todos os seres vivos. Então, é nisso que é a causa da animalização da matéria, é a junção dela com o fluido vital. Eu acho que aqui a gente consegue entender bem. A questão 63, que é a próxima, que nós já vamos entrar, deixa eu ver, 63. Deixa eu voltar na 62 só um pouquinho para a gente ver o que Miramês vai dizer, para a gente poder avançar para a 63, que é um pouquinho maior. Olha só o que Miramês vai dizer sobre a 62, a animalização da matéria. Olha só. Já dissemos e tomamos a repetir. O agente divino interpenetra tudo. Como ele é como o hálito de Deus, auscultando toda a criação nos seus mínimos detalhes. No entanto, a matéria mais ou menos amadurecida com ele afiniza e fica em estado de vivência animalizada. Pessoal, vocês conseguem entender aqui a matéria mais ou menos amadurecida? Então a gente passa por todo um processo que ele estava falando lá na análise da questão 60. Então olha só, ele retoma essa ideia, então, a matéria mais ou menos amadurecida com ele afiniza e fica em estado de vivência animalizada, em um processo que a própria ciência deixa escapar, né? Por enquanto, a ciência ainda não consegue captar isso, né? Isso que ele está dizendo, como que acontece isso nos mínimos detalhes. E aí ele continua, nada existe por si só. Em cada coisa e em cada alma, a proteção de Deus não se faz esperar. Ela é presente em todos os instantes, inspirando-nos e protegendo-nos em todas as modificações e avanços espirituais. Allan Kardec, na sua razão profunda sobre quaisquer temas a analisar, sentiu a profundidade das respostas dos espíritos superiores diante das suas perguntas inteligentes e viu um novo mundo a se abrir para a religião, a ciência e certamente a filosofia, procurando por todos os meios possíveis ajudar a erguer esse grande edifício doutrinário, né? No caso a doutrina, capaz de esclarecer o mundo todo por vias já usadas antes, mas não disciplinadas, né? Olha só que como ele chama a nossa atenção aqui, né? Como que Kardec então consegue ele vislumbrou esse mundo a se abrir, né? Tanto para a religião, para a ciência e também para a filosofia. Então ele vai dizendo para nós que esses meios, né, que Kardec dispôs realmente ajudou a erguer esse edifício doutrinário, que no caso é a doutrina, né, que está aí disponível para todos nós. Esse ponto da questão 62, ele é simples, né? Tá, a gente consegue compreender bem. Aí a 63, que é a próxima, vai ajudar a gente a aprofundar. Olha só o que ele vai perguntar na questão 63, pessoal, que é muito bacana. Ele vai dizer o seguinte, olha só. O princípio vital
A pergunta, né? O princípio vital reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria orgânica? Em resumo, é um efeito ou uma causa? Vocês conseguem entender qual foi o questionamento aqui? O princípio vital, ele reside num agente particular ou ele faz ou é apenas uma propriedade da matéria orgânica? Então, aquele ser que já tem a matéria orgânica, ele já tem esse princípio vital? Ele é um efeito ou é uma causa? Né? A resposta que ele recebe é a seguinte: as duas coisas. Então, olha só, um efeito e uma causa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, da mesma forma que a matéria, sem esse agente, não vive. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, pessoal, voltando um pouquinho no que ele estava dizendo lá na questão 60, para a gente poder compreender melhor, o princípio vital ele vai então ser absorvido e assimilado, né, pelos seres então que já estão nesse nível evolutivo, como Miramês diz para nós, né, que já está em um certo estado, né, ele já percorreu um certo, e aí então ele absorve. Nisso que ele absorve, então aquilo dá vida, né, isso modifica a estrutura. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. A pedra, pessoal, os minerais, né? Vamos abranger tudo, né? Os minerais, o ar, a água, eles não absorvem esse fluido vital, esse princípio vital. Nós já somos seres animalizados, a gente consegue absorver então esse fluido vital, que é o que vai nos diferenciar então dentre esses outros reinos. Vamos ver o que Miramês vai ajudar a gente a aprofundar melhor lá no capítulo 12, né, do Filosofia Espírita. Ele vai chamar aqui de o agente divino. Olha só: Deus, o sustentáculo da vida em todos os quadrantes do infinito, deixa escapar de si um agente divino, cujo fulgor não podemos descrever, pois os nossos sentidos são frágeis para registrá-lo na sua totalidade. Podemos passar a chamar esse fluido puríssimo de forma cósmica. Aliás, pessoal, desculpe. Deixa eu voltar um pouquinho que eu pulei 2 linhas aqui, pessoal, me desculpe, tá? Vamos lá. Deus, o sustentáculo da vida, em todos os quadrantes do infinito, deixa escapar de si um agente divino, cujo fulgor não podemos descrever, pois os nossos sentidos são frágeis para registrá-lo na sua totalidade. Podemos passar a chamar esse fluido puríssimo de força cósmica, que, desde que nasce das mãos do divino doador, dá início às suas intermináveis modificações, visitando aqui e ali todos os departamentos da casa do Senhor. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Então, é realmente uma força cósmica, né, que vem de Deus, que é uma criação de Deus, que perpassa por toda a criação. E aí, então, os seres que o absorvem e o assimilam, né, é porque já estão, então, nesse estado de se animalizarem, de reter esse fluido, de assimilar no seu ser, para que então a evolução continue, né? A evolução ela se dê e ela continue a acontecer, ela vai se desenrolando, né? Ela não vai ficar estacionada lá na fase mineral e na fase vegetal, né? Ela vai avançando. E aí ele vai falar também sobre a força vital, né? A força vital, muito falada em O Livro dos Espíritos, é filha da matéria universal, já também modificada. Esse agente magnético, ao tocar a matéria em estado de inércia, empresta-lhe
movimento. É isso, é essa explicação aqui que eu estava querendo buscar, pessoal. Então, esse agente magnético, ao tocar a matéria em estado de inércia, empresta-lhe movimento, e esta lhe dá o seio, em um estado de fecundação valorosa, correspondendo assim à própria vida. Quando a matéria assimila a vitalidade, modifica a sua interestrutura e abre-se como uma flor na sensibilidade peculiar ao princípio da vida que ali fecundou, pelo beijo da luz de Deus. Ele ainda usa esse termo poético aqui, né? O beijo da luz de Deus. Pessoal, esse ponto aqui, ele explica mesmo pra gente. Então, como que acontece? A gente está lá em um estado que não é ainda o estado, né? Que é só a matéria. Então, acontece então esse encontro, né? Esse fluido vital, ele chega, né? E nos empresta, porque nós já estamos em condições de absorvê-lo. Então ele empresta a nós o movimento, né? E acontece ali uma espécie de fecundação valorosa, né? Quando a matéria assimila a vitalidade, quer dizer, quando nós assimilamos esse fluido vital, então quando nós já estamos no ponto da evolução, onde a gente já consegue absorver esse fluido vital, o que acontece? Acontece uma modificação na nossa interestrutura e abre-se como uma flor na sensibilidade peculiar ao princípio da vida. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho, né? Ou pelo menos ter uma ideia de como que acontece isso, como que é essa transição nossa de uma matéria inorgânica para uma matéria orgânica que tem capacidade de absorver esse fluido vital e dele, né, a gente toma o movimento, a gente avança nessa escala. E outra coisa importante também, que a gente falou lá no comecinho da live, é com relação à razão. Então, antes de acontecer isso, nós não temos ainda a capacidade de ser dotados da razão. Nós passamos a ser dotados da razão a partir do momento que a gente é capaz de absorver esse fluido vital. Então olha só o quanto é importante, né, esse fluido vital para que a gente possa ser e estar, né? A Cláudia disse aqui, bem complexo, né? É um pouquinho complexo mesmo essa parte, pessoal, mas assim, tem ainda depois disso os aprofundamentos, né? A gente está só começando a entrar nesse assunto. Tem os aprofundamentos que eu acho que ajuda a ficar mais claro. O que complica um pouquinho mais, que é uma coisa que eu até queria dividir com vocês, é que durante a leitura, durante a pesquisa, pessoal, aparecem muitos nomes que são semelhantes. Às vezes, por exemplo, para o princípio vital, a gente vai ter fluido vital, fluido cósmico, fluido nervoso, vários nomes. E aí isso me gerou um pouco de dúvida. Depois que eu fui entendendo que é uma coisa que são sinônimos, né? Que a gente consegue, então, a partir desses nomes, entender esse processo aqui que Miramês ajuda a gente a compreender, aí fica um pouco mais claro para mim. Então, para vocês hoje, a gente vai tentar fazer esse exercício, né? De entender melhor esses termos e como eles vão agindo aí na nossa matéria. Então a matéria parte é a mesma, e aí a partir de todo um processo que vai se desenrolando, chega um momento que nós vamos ser capazes de absorver esse fluido vital, esse princípio vital. E aí acontece isso que a gente está lendo aqui, Miramês conta para nós. Tá bom? A Michelle disse aqui para nós: estou impressionada quanto a codificação traz tantas informações, por isso é a terceira revelação. Pessoal, traz muitas revelações. Agora vocês imaginam isso lá no século XIX, né? Que realmente mexeu aí as estruturas ali da época, né? Principalmente com relação à igreja, né? Houve aquela perseguição. Ainda hoje existe um certo, né, pé atrás, mas naquela época que apareceu, imagina como que foi isso, né? Aparecer assim. Então mexeu muito com as bases aí, onde o conhecimento humano estava assentado. E aí viu-se que existe tantas outras coisas para a gente entender, para a gente estudar e compreender, né?
Ai, Cláudia, que bom que tá dando para entender. Eu fiquei um pouco preocupado hoje, mais cedo. Falei, nossa, será que eu vou conseguir minimamente, pelo menos? Se eu não conseguir explicar, pessoal, pelo menos que eu quero pelo menos que vocês fiquem interessados em ler e buscar para vocês tentarem entender também. Porque não é um assunto muito simples, mas ao mesmo tempo a gente ali lendo, tentando entender, vai se formando ali as formas para a gente poder entender pelo menos minimamente. Porque isso vai ser retomado depois, mais à frente, principalmente na Gênese. E aí eu acho que fica mais claro mais para frente, tá bom? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Ah, tá, olha só, continuando aqui rapidinho, olha só. A questão 63 ainda, tá? A análise de Miramês. Ele vai dizer aqui, complementando isso que a gente tá falando aqui, que ele estava explicando. Olha só o que ele vai complementar. A matéria, para receber o Espírito, Filho de Deus, na expressão do Evangelho, é necessária a sensibilização pelo fluido vital. Olha só. Esse fluido vital é um intermediário entre um e outro, ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. Se Deus opera constantemente na sua posição de soberano do universo, tudo se move para que a vida se expresse na fulguração da luz imortal. Pessoal, então olha só, aqui ele vai concluir, né, de uma certa forma essa ideia, e aí ele continua também a explicação, mas deixa eu retomar só esse pontinho aqui. A matéria, para receber o Espírito, então, ela passa por essa sensibilização, que é essa absorção do fluido vital. Então, imaginem vocês, a matéria está lá, né? E aí ela começa a ser capaz de absorver o fluido vital, que é aquela fecundação que ele disse aqui mais cedo, né? Aquela fecundação valorosa que ele chama aqui. E aí, então, ela é sensibilizada por esse fluido vital, e esse fluido vital, pessoal, ele vai intermediar, então, a matéria e o espírito que ali vai habitar, né? Pela ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. E aí, logo em seguida, ele vai definir a matéria bruta, né? Que é a matéria que ainda não é capaz de absorver esse fluido vital. Olha só, a matéria bruta é o primeiro estágio. O tempo a coloca em estado receptivo, e a força vital lhe dará um movimento. Então a matéria bruta está ali, que é o primeiro estágio dela. O tempo coloca ela em um momento que ela fica receptiva, então essa força vital ela vai dar movimento, né? Ela vai ser essa fecundação, vai ser essa sensibilização. Assim, ela avança pelo desabrochar das suas qualidades intrínsecas, buscando vida, e aí modificando estruturas e criando condições para servir de corpo ao espírito imortal na qualidade de filho mais próximo do Senhor. Tudo vem de Deus. Olha que interessante também essa explicação. Ele fala ali, né? Ele explica sobre essa matéria bruta, né? Essa transição da matéria bruta, da matéria que vai chegar um momento que ela vai receber essa força vital, né? Ela vai absorver esse fluido vital, vai se sensibilizar, né? Vai passar por uma transformação interestrutural, né? Vai começar então a ter o movimento, vai desabrochar as qualidades que nelas já são intrínsecas, e aí vai acontecer uma série de modificações, né, estruturais. E o principal aqui, pessoal, que eu achei mais legal, mais interessante, porque vai criar condições para servir de corpo ao espírito imortal. Então olha só, cria condições para servir de corpo ao espírito imortal, na qualidade de filho mais próximo do Senhor. Tudo vem de Deus, né?
Então ele ajuda aqui a gente a compreender um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais sobre essa transição, né? É uma coisa que eu fiquei pensando muito depois. Eu falei, nossa, mas tá, a gente consegue entender essas definições, mas como que acontece essa transição? Claro que nem tudo ainda foi revelado a nós, né, pessoal? Isso vai vindo aí aos poucos. Mas olha que interessante a gente imaginar que realmente acontece todo esse processo. Nós já viemos, né? O ser orgânico, ele vem de todo esse processo. A Maria Cristina está perguntando aqui, você está falando do perispírito, Edu? Ainda não estamos falando do perispírito, mas logo logo a gente vai entrar no perispírito. O perispírito é uma outra... É um outro ponto, tá, pessoal? É uma outra... eu penso agora que é um aprofundamento desse entendimento aqui. Ainda não é o perispírito. Ou pelo menos eu acredito que não seja ainda o perispírito. Porque logo em seguida, um pouquinho mais à frente, no Livro dos Espíritos, a gente vai falar sobre o perispírito. E aí Kardec vai fazer aquelas perguntas, né? Mas nesse momento, pessoal, a gente está entendendo essa transição. A Cláudia colocou aqui, outro degrau. Eu vejo muito isso, né? Como aquele estágio ali evolutivo, onde a gente vai... Os seres orgânicos eles vão passando por esses estágios. E aí, né, como o Miramês mesmo disse aqui, né, cria condições para servir de corpo ao espírito imortal, né? Então, vai se criando ali a condição para que, então, possa servir de corpo ao espírito imortal que necessita passar pelas encarnações e pelas experiências. Eu acho que o perispírito ele vem um pouquinho depois. Você me lembra, tá, Maria Cristina, de na hora que a gente voltar, quando a gente for falar sobre o perispírito, a gente vai retomar esse ponto aqui pra gente comparar. Eu acho que vai ser interessante a gente comparar para ver se é por aqui mesmo ou se é um pouquinho depois. Eu acredito que seja um pouquinho depois, né? Um pouquinho mais aprofundado para chegar então no perispírito. Combinado? E aí lá a gente vai estudar as propriedades do perispírito, o que é o perispírito, como ele se constitui, o que ele armazena, que é importante também. E aí eu acho que é um refinamento ainda melhor dessa matéria que a gente está estudando aqui, desse fluido que se junta à matéria, então dá condições para o espírito, né, para o espírito abrigar aquele corpo. Eu acho que mais ou menos por aí. Pessoal, a live vai encerrar. Então nós vamos entrar na questão 64, agora na segunda parte. Eu vou deixar salvo aqui para vocês e volto para a gente continuar então a partir da questão 64. Combinado? Aguardo vocês.